Aí, gente, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. E hoje eu vim aqui com mais um vídeo bem interessante. Eu queria convidar vocês, antes de vocês assistirem, para vocês curtirem e para vocês se inscreverem no meu canal. E também comentem depois, porque eu gosto muito de ler os comentários. Se inscrevam no meu canal e assim a gente vai crescer juntos. Hoje, o tema que vocês viram ali é sobre esse livro aqui, ó, Saradas para Sarar, da Roberta Sara. O que seria saradas, né? O que a gente nos remete na nossa mente quando a gente fala eu estou sarada, eu vou sarar? Aqui, a Roberta Sara colocou muitas coisas interessantes sobre relatos da vida dela. Porque o que acontece? Quando a gente passa por alguma coisa, quando a gente vive alguma dor, algum trauma, a gente está passando por alguma situação, a gente precisa tirar deste momento, dessa situação, algo bom. Porque nenhuma dor é por acaso. É que nem quando a gente sente uma dor no corpo físico. Ela está alertando, mandando um alerta que tem algo errado no nosso corpo. E quando a gente passa por alguma dificuldade, algum problema, também, alguma coisa não está normal, alguma coisa não está indo conforme a música, como você diz. E a Roberta, essa leitura aqui desse livro é muito boa. Eu amei ler esse livro. Eu li ela em 2 noites, que eu sempre leio depois que os meus filhos vão dormir. Eu pego e vou ler alguma coisa antes de dormir. Só que eu não me aguentei, eu fui lendo, por quê? Porque ela fala aqui no livro uma linguagem que parece que a gente tá conversando com a pessoa. Parece que ela tá contando a história do meu lado ali, me contando sobre o que ela viveu, o que ela passou, como que foi a vida dela. E aqui ela conta sobre desde o nascimento dela, como que ela foi concebida, até o momento que ela teve a verdadeira cura. E o que foi essa verdadeira cura? Foi o que selou o livro. Foi o encontro que ela teve, um encontro real com Deus. Que foi quando Deus curou a parte emocional dela. E fez com que ela se inspirasse para escrever esse livro. E o que eu quero mostrar aqui através dessa literatura? Que todos nós passamos por algo. Só que a gente precisa entender que isso que a gente vive é depois para ser proclamado para outras pessoas. Porque o que a gente vê? A gente vê muitas pessoas, só que a gente não conhece a história dessas pessoas. A gente não sabe o que essas pessoas carregam, quais são as dores que elas levam, por que leva elas a terem aquele comportamento. E muitas vezes a gente não para analisar a nossa própria história. O porquê que eu faço isso, porquê. E aqui ela conta o porquê que ela teve certas atitudes depois na adolescência e na vida adulta, porque foram reflexos da infância que ela teve. Foi reflexo do que a mãe dela passou para ela. E o mais bonito que eu vi foi a parte que houve o perdão de todas as coisas que ela viveu. O perdão, gente, é libertador. Muitas vezes a gente está paralisado anos antes da nossa vida por falta de perdão. Porque a gente fica preso lá atrás. A nossa vida não anda. Só passam os dias, mas a vida fica estagnada naquele lugar. E quando ela aprendeu que ela precisava perdoar as coisas que tinham ficado para trás, ela teve um renovo, ela teve uma vida nova. E ela compartilha tudo isso nesse livro para que a gente também tenha essa esperança que no momento que a gente tem um encontro com Deus, que a gente faz uma autoanálise sobre a nossa vida e o porquê que a gente traz essas coisas na nossa mochila que faz com que a gente fique estagnado no lugar. Mas ela ensina que através de Deus, através da nossa entrega total a Deus, Ele consegue sarar todas essas feridas. Porque não existe nada mais ruim do que a gente ver o machucado e olhar ele ali, sem dar um tratamento. Pense agora, como se você tivesse se cortado, fez um corte no braço, tá? Ali você pode enxergar as camadas da sua pele, o sangue, tarará.
Toda vez que você olhar para essa ferida, você vai lembrar o porquê que você machucou. E aquilo vai te machucando, vai te causando um ferimento interno. Toda vez que tu olha. O que acontece quando a gente finge que não tá vendo o machucado? A gente bota um curativo em cima, mas a gente tá fingindo que não tá vendo. Mas o machucado tá ali. Toda vez que vem alguém e te fere no mesmo lugar, você tira o curativo e olha e continua lá a ferida. O que ela nos ensina aqui no livro? Que Deus tem o poder de restaurar essa ferida. Deus tem o poder de curar de dentro para fora. E aí, quando a gente olha e está sendo tratado, está sendo curado, a gente começa a ficar mais calmo e começa a entender que teve um propósito para aquela dor, que aquela dor não foi em vão, mas é necessário a gente colocar essas coisas diante de Deus, porque Ele tem o poder de nos transformar de dentro para fora, para que sim, a gente possa dar lindos testemunhos do que a gente passou. E outra coisa que ela ensinou e que eu vou levar para minha vida: quando você entra num problema, você tem que fazer com que você saia mais rápido dali. E como é que a gente sai mais rápido? Tentando compreender, digerir, fazer todo o processo para que a gente possa compreender o porquê que aconteceu aquilo e logo a gente se tratar, se curar disso e se livrar do problema. Só que não é um se livrar e nunca mais, a gente não tem amnésia, a gente não fica com amnésia, a gente apenas não precisa ficar remoendo e remoendo aquilo dali. Quanto mais rápido você tiver um problema, faça todo o possível para você sair deste problema. E você só consegue sair deste problema quando você entrega isso a Deus, quando você procura o tratamento, quando você coloca para fora o que te fere, mas não machucando outras pessoas, e sim fazendo um tratamento com que você entenda por que você está assim. Muitas vezes é a falta de perdão, muitas vezes é a falta do autoconhecimento, muitas vezes é a falta de maturidade de compreender que muitas coisas que acontecem na nossa vida é por causa das nossas escolhas. E outras, quando vem de outra pessoa o que nos atinge, porque o pecado é assim, o pecado é injusto. O pecado, ele afeta todas as pessoas. Muitas vezes a gente sofre o pecado do outro, da escolha do outro afeta na gente. Aí entra o perdão. Por que a gente muitas vezes não trata isso? Ah, porque a culpa é do fulano, porque a culpa é do ciclano, porque eu não tenho nada a ver com isso, porque ele que quis fazer isso, porque... Não. A gente precisa entender que o outro pode sim afetar a gente no pecado, mas vai da gente se livrar disso ou não. É uma escolha nossa pegar isso pra gente e colocar na nossa mochilinha e ficar carregando a culpa do outro. Não, a gente precisa se libertar. E ali no final do livro ela conta que ela teve pessoas que ajudaram ela nessa caminhada. E como é bom quando a gente pode contar com algumas pessoas, né, para nos ajudar, para nos edificar, para orar por nós, para jejuar por nós. E jejuar conosco e orar com a gente. Muitas vezes a gente está pedindo oração para as pessoas, mas a gente não ora por nós mesmos. Quantas coisas, né, a gente pode fazer por nós mesmas? Quantas coisas a gente pode ver como somos importantes para a gente mesma? E esse livro aqui me ensinou muitas coisas, muito mais coisas do que isso que eu estou contando para vocês. Se vocês quiserem adquirirem ele, vocês podem entrar no site da Roberta Sara. Eu aprendi com isso e eu gosto de passar as coisas boas quando a gente aprende, para que isso seja algo que seja espalhado, para que as pessoas venham entender que a gente tem sim como ser curadas de muitas coisas, mas a gente precisa fazer isso por nós mesmas. A gente precisa procurar o conhecimento para que a gente possa se libertar dessas coisas. E muitas vezes é através do testemunho de outras pessoas que a gente também alcança a vitória. Porque a gente vê que todo mundo tem as suas dores, a sua história. E a gente pode aprender sim. Eu posso ressignificar a minha história olhando para a história dela, por exemplo. Eu não tive abusos físicos quando eu era criança. Ela teve. Mas não é por isso que eu vou olhar para a história dela e vou ignorar o que ela viveu. Não. Eu tive a minha história.
e ela teve a história dela. Em algum momento as nossas histórias se cruzaram. Quantas de vocês podem ter histórias que também podem dar lindas vitórias para outras pessoas? Porque quando a gente passa por uma dor, a gente tem que compreender que ela serve para ajudar outras pessoas também. Porque daqui a pouco a sua melhor amiga pode estar passando pelo que você passou. E como é que você vai dizer para ela, não, você vai vencer, você precisa ter fé. Tá, e quando foi com você, você teve isso? Quando você tiver que dar um testemunho para sua filha, quando ela estiver passando pelo mesmo problema que você, será que você vai poder dizer que ela pode vencer? Que ela vai se curar, que ela vai se tratar, que vai dar tudo certo? A gente precisa aprender as coisas para que a gente possa também incentivar outras pessoas. Para dizer assim, ó, tu tá passando por isso agora, mas eu posso dizer, através da minha vida, que você vai ficar bem, que você vai se curar disso, que você vai superar os seus medos, porque não é fácil, mas eu tô aqui contigo e a gente vai se curar juntas. E assim a gente vai levando esperança para as outras pessoas. Lembre-se que você está sendo a inspiração de alguém. Você pode estar sendo vista por pessoas que você nem imagina. E a gente pode estar levando tanto a esperança quanto a pessoa simplesmente não querer mudar, não querer entender que ela tem como ser curada, ela tem como ter a vida transformada. E a Roberta colocou muito isso aqui, que foi através do Espírito Santo de Deus que conduziu a vida dela e que ela pôde ver em cada detalhe que Deus sempre esteve do lado dela. Deus sempre cuidou dela, mesmo ela achando e não enxergando ele ali naquele momento. Tem uma parte que ela diz que muitas vezes, no momento que ela estava sofrendo um abuso, pode ser que Deus, naquele momento, virou o rosto para não ver, mas ele estava do lado dela. Que sirva de lição pra gente, que a gente possa crescer com as histórias das pessoas e principalmente com a nossa vontade de vencer as nossas lutas, as nossas angústias e muitas vezes precisando de uma cura emocional, espiritual e física. Lembre-se que você é importante para Deus. Você é único. Não existe outro ser igual a você em nenhum lugar do planeta. Então você é especial e a tua história é especial. Não menospreze a sua história. Não finja que não está acontecendo. Encare as coisas, aprenda com elas e coloque tudo isso diante de quem pode te ajudar, que é Deus. O verso bíblico que eu escolhi para esse tema está lá em Jeremias 17, verso 14, que diz assim: Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Deus quer que você fique curado. Deus quer sarar as tuas feridas. Que a gente possa olhar para as nossas feridas daqui a um tempo e esteja só a marquinha da restauração nelas. Porque a gente não pode ignorar as nossas marcas, mas a gente pode olhar para elas e não sentir mais dor. E apenas ver que elas serviram para que a gente fosse vitoriosa e para que a gente pudesse mostrar para muitas pessoas como Deus trabalha perfeitamente na nossa vida e que a gente aceite esse amor tão grande que Deus tem por nós. Eu adorei ter a presença de vocês até aqui. Curtam, compartilham e até o próximo vídeo.